Amados, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 18 e nós vamos ler os versículos de 23 a 35. Essa é uma temática que temos falado bastante aqui na igreja. Tenho certeza que não por escolha nossa, mas por uma orientação divina. E eu peço a você que esteja com o coração aberto, pedindo a Deus: fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor. E a minha oração é que Deus fale de uma maneira muito especial. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Iniciemos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Eu te peço, fala conosco, Pai. O Senhor quer santificar a nossa igreja, o Senhor quer purificar o nosso coração, o Senhor quer nos libertar de toda e qualquer amarra, o Senhor quer nos quebrantar, o Senhor quer nos conduzir a uma vida de obediência e intimidade com o Senhor, o Senhor quer nos levar a uma vida que agrade ao Senhor. E nós pedimos: Senhor, fala conosco. E eu te peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade. E até agora, Senhor, aqueles que não foram ainda convencidos pelo poder da Tua palavra, aqueles que ainda não tiveram o coração quebrantado nesse tema, que o Senhor esteja operando maravilhas, e que essa noite seja noite de cura, noite de restauração, noite de libertação, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amados, no reino de Deus existe algo que é fundamental para uma vida cristã sadia, e nós estamos falando do perdão. É isso mesmo, o perdão é fundamental para uma vida cristã. É através do perdão que os nossos pecados são cancelados. É através do perdão que a nossa condenação eterna é eliminada. É através do perdão que a nossa comunhão com Deus é estabelecida. E sobre o perdão, Jesus contou uma parábola, e o texto que nós acabamos de ler é uma parábola.
E eu quero só mais uma vez lembrar o que significa uma parábola. Uma parábola é uma narrativa curta para ilustrar uma verdade espiritual ou verdades espirituais. Eu quero dividir, queridos, essa parábola em 4 partes, para absorvermos o máximo possível das lições que o Senhor tem a nos falar. A primeira parte diz respeito ao rei e o servo endividado. Nos versículos de 23 a 27 nós vamos encontrar essa narrativa. A história começa com um rei que decide acertar as contas com os seus servos. Um certo servo lhe devia uma quantidade bem significativa, bem expressiva. Devia 10.000 talentos. Meus amados, esse valor é equivalente a milhões de reais nos dias de hoje. Eu não estou exagerando, quem exagerou foi Jesus, mas não é um exagero de Jesus, é apenas para ilustrar uma verdade espiritual em relação da nossa dívida para com Deus, da grandeza, da grandiosidade, da imensidão da dívida que nós tínhamos com o Senhor. E aí esse servo tinha uma dívida de milhões de reais, e era uma dívida simplesmente impagável. E é isso que Jesus quer mostrar, que a dívida desse servo era impagável. E isso ilustra muito bem a nossa dívida para com Deus. Não tínhamos como pagar a nossa dívida, não tínhamos como satisfazer a justiça divina, e a única saída para nós era o perdão de Deus. A única saída para mim, a única saída para você, o único caminho para nos libertar da condenação eterna está no perdão de Deus. A narrativa continua e diz que o servo não tinha como pagar, que também ilustra a nossa realidade. E o rei ordenou que ele, sua família, seus bens fossem vendidos e que a dívida fosse paga. Vejamos o versículo 26. E aí nós vamos encontrar a atitude desse servo. Leamos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Amados, o servo desesperado suplicou por misericórdia e paciência, pagar tudo, mas o rei sabia que ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Mas o rei se compadeceu, o rei teve misericórdia, e não só desiste de vender o seu servo, sua família e os seus bens, mas perdoa a sua dívida. Esse rei perdoou a grande dívida do seu servo. Versículo 27, leamos juntos. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Amados, essa parte da parábola ilustra a imensa misericórdia de Deus, que perdoa todas as nossas dívidas para com Ele. E bendito seja o Senhor, que já perdoou todos os nossos pecados. Deus perdoa todos os nossos pecados. Deus cancela todos os registros das nossas dívidas, do nosso pecado para com Ele. Mas para que Deus fizesse isso, para que Deus nos perdoasse, Ele teve que entregar o seu próprio Filho. Ele enviou o seu único Filho para pagar a nossa dívida, e o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor rasgou na cruz do Calvário. O rei, por outro lado, ao perdoar, ele teve apenas perdas financeiras, que para a riqueza dele não representava nada. Para o servo era muito dinheiro, para o rei não, ele teve apenas perdas financeiras. Mas Deus, para nos perdoar, queridos, teve que abrir mão do seu filho unigênito. Bendito seja o Senhor por isso. O perdão é uma dádiva de Deus, é um presente para nós. Nós
pela fé, recebemos o presente do perdão, o presente da salvação, o presente da vida eterna. Para nós não custou nada, mas para Deus custou a vida do seu filho, custou o sangue do seu precioso filho amado. Esta é a primeira parte da parábola. A segunda parte diz respeito ao servo e seu conservo. E aí nós vamos caminhar pelos versículos 28 a 30. Logo após receber esse perdão incrível, extraordinário e maravilhoso, o mesmo servo encontra-se com um dos seus conservos. E esse conservo lhe devia uma quantidade muito menor. A sua dívida para com o rei era de 10.000 talentos, mas a dívida do seu conservo era apenas de 100 denários. Vamos ter uma noção da comparação, queridos. Estimativas modernas sugerem que um talento poderia ser equivalente ao salário de aproximadamente 15 a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Um talento de 15 a 20 anos de trabalho. Mas no texto Jesus fala que a dívida era de 10.000 talentos. Vamos agora para o outro lado. Essa era a dívida do servo. Vamos ver agora a dívida do conservo. Era um denário, era basicamente o padrão por um dia de salário de um trabalhador comum na época. E qual era a dívida do conservo? 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Era uma dívida pagável. E isto representa um pouco mais de 3 meses. Mas a dívida do servo era de 10.000 talentos. E isso correspondia a aproximadamente 200.000 anos de trabalho. 200.000 anos de trabalho. Isso mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. 200.000 anos de trabalho. Era uma dívida impagável. A diferença era muito grande, queridos. Até aqui, esta parábola tem a finalidade de nos mostrar duas verdades. A primeira, a grandiosidade da nossa dívida para com Deus. Eu não sei se você entendeu, se você percebeu. A dívida desse servo correspondia a 200.000 anos de trabalho, uma dívida impagável. E isso ilustra o tamanho da nossa dívida para com Deus. E isso ilustra o tamanho das nossas ofensas para com o Santo de Israel. Isso ilustra perfeitamente como nós estávamos completamente perdidos e precisando da misericórdia, da graça e do perdão do Senhor. Mas a segunda verdade, queridos, é o quanto as nossas ofensas para com o nosso irmão é infinitamente menor do que a nossa ofensa para com Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar, é isso que Jesus está querendo ensinar. Para com Deus, 200.000 anos de trabalho. Para com o nosso próximo, 100 dias de trabalho. Cabe aqui uma pergunta justa. Podemos negar o nosso perdão ao nosso próximo quando comparamos com o quanto Deus nos perdoou? Deus nos perdoou de uma dívida impagável, e por isso Ele enviou seu Filho Jesus, e nos ordena perdoar as ofensas dos nossos irmãos, que comparando com as nossas ofensas para com Deus são insignificantes. Podemos, queridos, negar o perdão ao nosso próximo, por mais que ele tenha ofendido, por mais que ele tenha sido negligente para conosco, por mais que a gente diga, ele não merece o meu perdão. E aí eu pergunto a você, e você merece o perdão de Deus? Mas Deus lhe perdoou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 está escrito:
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Todos comigo, o final desse versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Aí vamos ver agora a atitude desse conservo, versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Vamos repetir o valor da dívida: 100 dias de trabalho, um pouco mais de 3 meses. Vamos ver a atitude do servo, que foi bem diferente da atitude do rei. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Amados, esse servo teve uma dívida equivalente a 200 mil anos de trabalho, perdoada. Ele foi perdoado graciosamente, como nós fomos perdoados graciosamente. O rei o perdoou porque se compadeceu, porque foi misericordioso, do mesmo jeito que Deus compadeceu de nós e foi misericordioso para conosco. Porém, esse servo não perdoou a dívida de um conservo, que era equivalente a 100 dias de trabalho. Amados, esses servos somos nós, perdoados de uma dívida impagável. Mas a pergunta é: estamos perdoando aos nossos conservos? Ou estamos recusando o perdão? Uma ofensa a ser perdoada. Uma ofensa a ser perdoada. Terceira parte dessa parábola é a reação do rei, que está aí nos versículos 31 a 34. Versículos 31, leamos. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Vamos parar um pouquinho aqui, queridos. Os companheiros do servo, vendo todo o desenvolvimento da história, tudo que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao rei. Meus amados, esses companheiros foram relatar ao rei tudo que tinha acontecido. O rei que tinha perdoado uma grande dívida e o servo não perdoou uma dívida bem menor. E eles foram dizer ao rei. Nós não podemos esquecer de que Deus não precisa de ninguém que vá até Ele contar o que a gente faz. Contar quando a gente recusa o perdão ao nosso próximo. Contar quando a gente não ama como deveríamos amar, como temos recebido o amor dEle. Deus não precisa que ninguém vá até Ele contar. Porque Deus é onisciente e Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. E tudo que fazemos, fazemos diante dos seus olhos. E tudo que dizemos, dizemos diante dos seus ouvidos. Versículo 32. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo o quê? Malvado. Perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, veja a palavra que vamos encontrar agora, qual é? Igualmente. Qual é a palavra, queridos? Igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Meus amados, o rei é claro: você deveria ter se compadecido do seu conservo, como eu me compadeci de você. Você deveria ter tido a mesma misericórdia, você deveria ter a mesma atitude, você deveria ter perdoado como eu te perdoei. Dá para você ouvir a voz de Deus dizer isso? Você deveria perdoar como eu te perdoei. Você deveria ter agido igualmente. Amados, Deus espera que adotemos a mesma atitude de compaixão e misericórdia para com o outro, para com os irmãos, para aquele que nos ofende.
aquele que nos machuca. Assim como Ele demonstrou para conosco. Ele perdoou as nossas faltas, e Ele espera que perdoemos as faltas dos nossos irmãos. Agora veja o detalhe do versículo 33. Veja só o detalhe do versículo 33. Ele diz: servo malvado. Vamos todos repetir isso aí? Servo malvado. Escute bem, meu irmão. Escute bem, minha irmã. Aquele que se recusa a perdoar seu irmão é considerado por Deus como servo mau. Aquele que se recusa a perdoar o seu irmão é considerado por Deus como servo mau. E o resultado dessa negativa de perdão está aí no versículo 34. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Amados, a nossa falta de perdão gera consequências terríveis, e às vezes nós não estamos nos apercebendo de situações adversas que nós estamos passando, de conflitos interiores, emocionais e espirituais. Não estamos nos apercebendo que é uma relação direta com a falta de perdão. A falta de perdão quebra a comunhão com Deus. A falta de perdão produz doenças emocionais e físicas. A falta de perdão torna as nossas orações ineficazes. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Alguém o decepcionou? Perdoe. Alguém o feriu? Perdoe. Alguém o prejudicou? Perdoe. Alguém o machucou? Perdoe. Alguém o ofendeu? Todos comigo? Perdoe. E aí chegamos à quarta e última parte, a conclusão e a lição. Vejamos aí o que Jesus disse no versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, do coração, lá do fundo do nosso ser, não perdoardes cada um ao seu irmão. Se não perdoamos, o Senhor fica indignado conosco. Se não perdoarmos, o Senhor nos entrega aos verdugos. E aí vem dor, vem sofrimento, vem prisões emocionais, vem enfermidades físicas. Mas o verdadeiro cristão, diante da vontade de Deus, ele perdoa. Eu não sei como é que você veio para essa igreja nessa noite, você que está me ouvindo nesse momento e que vai nos ouvir depois. Mas existe alguém na sua vida que você precisa perdoar. Até hoje você pode ter sido resistente, porque tem argumentado, tem racionalizado, tem dito uma coisa ou outra, pensa em perdoar, mas na hora H não perdoa. Você não pode ignorar a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Você não pode ignorar esta palavra. Se não perdoa, algo terrível se evidencia. Amados, a salvação é pela graça, mas a falta de frutos, como a falta de perdão, pode ser um indicativo de uma fé não genuína. Olhe para o perdão de Deus e encontre forças para perdoar o seu irmão. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Não é fácil. Tem situações que até é fácil, porque são besteiras, são coisas simples. Mas tem coisas que são graves, são sérias, machucam profundamente, decepcionam terrivelmente. Eu poderia contar algumas aqui, que machucou muito a minha alma, que me feriu profundamente, que me fez passar noites mal dormidas,
que atrapalhou a minha comunhão com Deus. Mas pela graça de Deus, eu não posso recusar o meu perdão a essa pessoa. Eu não posso. E pela graça de Deus, eu pude liberar perdão para essas pessoas, e que foram várias. Olhe para o perdão de Deus e encontre forças para perdoar o seu irmão. Mas pode ser até que não seja irmão, é uma pessoa qualquer, é até o mesmo inimigo. Você deve ministrar o mesmo perdão para ele. Não importa se é irmão, se é alguém que não está nem aí para você, é inimigo mesmo, mas Deus quer que você perdoe. Faça isso hoje, nesse culto. Você não veio aqui por acaso, Deus trouxe, porque Deus quis falar com você e falou com você. Dobre os seus joelhos e perdoe em nome de Jesus. Há uma ofensa a ser perdoada? Então, perdoe. Vamos orar? Eita, pastor, agora eu vi serviço. Também acho. Mas eu quero orar por todos aqueles que entenderam a palavra, foram convencidos pela palavra, e em nome de Jesus vão ministrar e liberar perdão. Não precisa dizer para quem é, ou para quem será. Só precisa ficar em pé como gesto de dizer a Deus: Senhor, eu estou liberando perdão. Se você quer fazer isso, fique em pé agora em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, se alguém que você precisa perdoar, que lhe feriu, lhe machucou, lhe decepcionou, que foi ruim para você, que ofendeu você profundamente, você sabe que tem que perdoar, então Deus está dizendo para você: perdoe. Como você foi perdoado, perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Se coloque de pé. Com esse gesto você está dizendo: Senhor, eu perdoo. E no seu coração diga o nome dessa pessoa. No seu coração diga o nome dessa pessoa. Vamos orar.